Bom, neste momento eu quero cumprimentar a todos e, portanto, digo-vos: paz seja convosco, e desejo a todos que a paz do Eterno seja derramada abundantemente sobre as vossas vidas. Que a paz do Eterno, através de Cristo Jesus, o seu unigênito Filho, que a paz possa se fazer presente na vida de todos vocês. Pois bem, queridos, eu quero ler um versículo da palavra do Eterno Senhor Deus, que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4 e o versículo de número 40, que nos diz o seguinte: E disse-lhes: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Pois bem, meus amados, nos poucos minutos em que eu vou falar, a minha fala não vai ser muito extensa, talvez 8 ou 10 minutos, mais ou menos, vai ser o tempo da minha fala. E eu quero colocar um tema na minha fala. E o tema é o seguinte: ainda não tendes fé? Este é o tema da mensagem. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no planeta Terra, depois dos seus 30 anos de idade, ele não titubeou, ele não desperdiçou o tempo dele. Depois do seu batismo, ele foi batizado com 30 anos de idade, e o seu ministério terreno durou por um espaço de 3 anos e meio, e durante estes 3 anos e meio, Jesus não perdeu tempo, ele aproveitou o tempo, isto é, ele não desperdiçou o tempo, ele pregou o Evangelho incessantemente. E aqui neste capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que foi narrado, foi escrito pelo evangelista Marcos, Marcos fala-nos a partir do versículo 35 que Jesus estava num barco e havia uma grande multidão ali ouvindo o Mestre, ouvindo a fala do Mestre, ouvindo a mensagem transmitida pelo Mestre. E o sol declinou, caiu no horizonte à tarde, o sol declinou no horizonte, avizinhou-se o ocaso e o crepúsculo chegou. A noite apresentou-se e Jesus deu ordem para os seus discípulos, havia outros barquinhos por ali, e Jesus deu ordem para os seus discípulos para atravessarem para a outra banda. Ali era um braço do mar, era um largo. Tem alguns dos evangelistas aqui que falam que era o mar, mas tem outros já que falam que era um lago. Portanto, era um braço do mar. E Jesus ordenou aos discípulos para atravessar para a outra banda. Queridos, eu quero vos dizer que nós estamos também numa travessia no mar desta vida. Estamos numa travessia do mar desta vida. Mas voltando ao texto propriamente dito, Jesus, quando
eles rumaram em direção à outra banda, e Jesus estava certamente cansado, porque a pessoa que trabalha com a fala, isso não cansa tão somente fisicamente, mas cansa mentalmente quem fala. E Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. É claro que na condição de 100% Deus, ele não sentia canseira, mas na condição de 100% homem, é óbvio que ele sentia canseira, ficava afadigado, sentia sono, sentia fome. Então, portanto, ele deitou-se na popa do barco, pegou um travesseiro ali, deitou-se na popa do barco para descansar um pouco. Mas lá pelas tantas, já a noite já estava presente, levantou-se uma grande tempestade naquele lago. As ondas bravias, encapeladas daquele lago, começaram a bater o barco. E era tão excessiva a furiosidade daquelas ondas, a ponto das águas começarem a entrar para dentro do barco. E os discípulos remando e empregando um grande esforço, mas, todavia, parece que não adiantava. Foi inútil o conhecimento e o esforço dos discípulos. E Jesus estava ali, estava dormindo, estava no barco, estava repousando. Queridos, muitas vezes as ondas bravias do mar desta vida assolam o nosso barco espiritual. E muitas vezes nós também esquecemos que o Mestre está conosco. Esquecemos que Jesus está conosco. Pois os discípulos esqueceram. Jesus estava ali, estava dormindo, estava descansando. Mas parece que eles não lembraram já de pedir de imediato um socorro para o Mestre. Porque Jesus, ele é o socorro bem presente no momento da dificuldade, no momento da angústia. Jesus é o socorro. É só chamar por ele. Ele está pronto. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E quando eles deram-se de conta de que iam perecer, já estavam ali esbaforidos, apavorados, aturdidos com a furiosidade das ondas daquele lago. Os ventos eram contrários, sopravam fortemente, contrariando a navegação do barquinho. E aí eles se deram conta que Jesus estava com eles. E aí eles despertaram o Mestre, chamaram a Jesus. Mestre, Mestre, nós estamos perecendo, Mestre. Mestre, Mestre, socorre-nos. Nós estamos prestes a perecer. Levantou-se um temporal, um vendaval aqui e nós estamos quase perecendo. O barco já se enche de água. Nós não estamos dando conta de tirar estas águas e nem de remar. E o vento parece que cada vez é mais intenso, Mestre. Socorre-nos. E o Senhor Jesus Cristo, prontamente, aleluia, levantou a sua cabeça do travesseiro, pôs-se em pé e repreendeu a furiosidade dos ventos, dizendo: acalma-te, vento, sossega-te, mar,
calma-te, mar. E no mesmo instante, no mesmo momento, os ventos aquietaram-se, as ondas calmaram-se e houve bonança. Aleluia! Bendito seja o nosso magnânimo Senhor Jesus Cristo. O mar teve o melhor, aquele lago, aquelas ondas encapeladas, bravas, tiveram de obedecer à voz de Jesus, pois foi Jesus que fez todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Jesus fundou os mares, os oceanos, os rios, os riachos, criou os ventos, tudo foi feito por ele e tudo obedece a ele. Aí ele simplesmente disse: vento, cala-te, mar, sossega-te. E no mesmo instante houve uma calmaria, os ventos lhe obedeceram, o mar, as ondas daquele lago, daquele braço de mar lhe obedeceram. Fez-se uma bonança total. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Queridos, nós estamos passando por uns dias de turbulência, não somente aqui na Alvorada, no estado do Rio Grande do Sul, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro está ocorrendo uma turbulência. Ondas bravias têm assolado o barquinho da sociedade. Estou usando uma linguagem metafórica. Nós estamos numa travessia, estamos na travessia do mar desta vida. Quer sejamos brasileiros, quer sejamos latino-americanos, quer sejamos europeus, quer sejamos da onde for, mas estamos numa travessia, na travessia do mar desta vida. E quando os ventos sopram contrários, quando há adversidade, quando os vendavais vêm, quando o mar desta vida que estamos atravessando se faz tenebroso, com as suas ondas orgulhosas, empoladas, e vem abater o nosso barquinho, não devemos de esquecer, lembremos-nos de que Jesus está conosco. Ele está no meu barquinho espiritual, Ele está no teu barquinho espiritual. Lembra-te, Ele está disponível, Ele está à tua disposição. Chama por Ele, clama, chama Ele, pede socorro para Ele, imediatamente Ele vai te socorrer. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Queridos, eu vou arrematar esta minha fala, arremato dizendo-vos: quiçá você está sendo assolado, quiçá o teu barco está no meio desta furiosidade, destas ondas encapeladas, empoladas do mar desta vida. Mas lembre-te, não te esqueça, Jesus está contigo, clama por Ele, chama Ele e Ele vai te socorrer. E eu arremato aqui dizendo que o eterno Pai Celestial vos abençoe de uma forma toda especial. Não temam, não tenham medo das ondas bravias do mar desta vida, mas chame por Jesus, que Ele vai acalmar o mar. Ele vai dizer: vento, acalmem-se, águas, calem-se, acalmem-se, e a bonança passará a fazer parte da tua vida. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.